Começando aqui mais um episódio do nosso videocast Agrolucro, essa série de vídeos onde a gente bate um papo aqui sobre como você pode utilizar o seu conhecimento e experiência do agro para diversificar os seus investimentos e até dobrar o seu capital investido em commodities agrícolas na bolsa. Isso tudo para você ter mais abundância financeira e ter mais liberdade e segurança financeira, beleza? Então o tema de hoje é sobre a importância do investidor de commodities agrícolas na bolsa, né? Hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto porque todo mundo quer se sentir importante, né? Todo mundo quer trabalhar com alguma coisa, quer fazer alguma coisa onde vá se sentir importante. E aí, a realidade é que muita gente, quando a gente fala de investir na bolsa, em commodities agrícolas, né, também é chamado de especulação, né, e tudo mais. Então tem muita gente que torce o nariz aí, que fala mal e tal. E a gente vai ver aqui hoje que essas pessoas que fazem isso são ignorantes, porque não sabem realmente o que é esse mercado e qual que é a importância do investidor, certo? Então, antes da gente entrar no tema, se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber os próximos vídeos e deixa um comentário aqui também falando quais são as suas dúvidas e sugestões para novos temas para a gente falar aqui no videocast Agrolucro. Beleza? Então, agora que a gente já deu uma introduzida no tema, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Olha só, qual que é a ideia aqui hoje, então, é te mostrar, né, como o investidor de commodities agrícolas, o especulador, os fundos de investimento que operam esse mercado na bolsa, qual que é a importância desses caras, né, do investidor e tal, até para que você entenda, você que está aí assistindo aqui os nossos vídeos e está se interessando sobre esse mercado, está pensando em estudar para começar a fazer os seus investimentos e até dobrar o seu capital investido aí na bolsa, né? Em commodities agrícolas, utilizando o seu conhecimento e experiência do agro, né? Operando uma coisa que você já conhece. É legal que nosso objetivo aqui, então, é te mostrar qual que é a importância sua atuando nesse mercado, né? E aí, eu acho que para a gente entender essa importância, acho que a gente tem que dar um passo atrás para entender, em primeiro lugar, né, para que existem esses contratos de commodities na bolsa, né, que a gente chama de derivativos, né? A gente tem lá contrato futuro, tem contrato de opções, né? A gente já falou aqui sobre esses contratos em outros episódios. E aí a gente precisa pensar, né, qual que é a importância, para que eles existem, né? Quem que inventou isso aí e tudo mais. Bom, quem inventou, existem controvérsias, né? Mas a gente tem registros Agora me fugiu aqui de cabeça, mas se eu não me engano foi o Pitágoras. Foi um daqueles filósofos gregos antigos, da Grécia Antiga. Então, o que é a ideia, né? Esses contratos, esses derivativos, eles foram criados com algumas intenções, mas no final das contas eles resolvem alguns problemas. Quais problemas eles resolvem? Principalmente o problema da proteção de preços para o produtor, para quem trabalha com o físico das commodities agrícolas. O que significa isso? Pensa o seguinte, imagina antigamente, quando a gente não tinha a bolsa, não tinha esses contratos e tudo mais, imagina que os produtores, eles produziam, né, tinha só safra lá e tudo mais, e aí eles tinham que comercializar essa produção. E aí a gente tem os períodos, a gente sabe da sazonalidade das commodities agrícolas, né? A gente sabe que tem os períodos de colheita, tem o período de plantio e tal, e aí no período de colheita é onde você tem a maior oferta desses produtos agrícolas. E o que impacta nos preços? Se você aumenta a oferta, se você
coloca mais disponibilidade de um produto no mercado, esse produto ele tende a se desvalorizar. Se tem abundância daquilo no mercado, as pessoas elas vão estar dispostas a pagar menos dinheiro por esses produtos. Por quê? Porque está muito fácil de encontrar, todo mundo tem para vender. Então essa é a questão da lei da oferta e da demanda, né? Então, nos períodos de colheita, que é onde os produtores têm a maior oferta para vender dos seus produtos, é o momento onde o mercado quer pagar menos por eles, por esses produtos. E aí, isso impacta diretamente no faturamento, né? Na receita desses produtores. Imagine só isso. E aí você também tem os intermediários, né, que fazem o transporte, as indústrias, né, que processam, que industrializam esses produtos e tudo mais. Esses intermediários, eles precisam comprar o produto. E a partir do momento que ele compra o produto, muitas vezes ele vai vender esse produto para outro agente ali do mercado, né, para outra empresa, para outra indústria e tal. E aí, nesse meio tempo do momento que ele comprou até ele vender, ele pode ter uma perda em relação à queda dos preços. O preço desses produtos eles podem cair no mercado e isso impactar em eles terem uma perda, né? Porque eles vão pagar mais caro e vão vender mais barato. Percebe que toda essa oscilação de preços dos produtos de commodities agrícolas, né, eles causam vários problemas, principalmente problemas financeiros, né, impactos financeiros no negócio dos produtores, no negócio desses intermediários, das indústrias e tudo mais. Então, antes de existir a bolsa e os derivativos, os contratos lá da bolsa, não se tinha nenhuma ferramenta para se proteger desses prejuízos. No máximo, você poderia fazer algum contrato, alguma coisa, mas nada nem de perto, nem parecido com o que a gente tem hoje na bolsa, né? Que é tudo mais organizado, tudo seguro, né? Tudo muito prático de se utilizar. Então, entenda que o surgimento desses contratos da bolsa, o surgimento da bolsa, é uma coisa muito positiva para o mercado. Tanto para os produtores, que podem se proteger, quanto para os intermediários, quanto para as indústrias e também para o investidor. Porque se você não tem essas ferramentas, o investidor ele fica muito engessado para poder fazer negócio. Se você tem uma perspectiva de mercado e você quer comprar o produto para vender em algum lugar que está pagando mais caro, ou seja, que está precisando mais daquele produto e tudo mais, fazer algum negócio desse tipo, se você precisar fazer isso no físico, é muito mais complicado. Isso envolve muita coisa de logística, envolve a movimentação desses grãos, envolve contratos personalizados ali para cada negócio e tudo mais. Então, nesse caso, a bolsa, as ferramentas que existem na bolsa, elas surgem para solucionar vários problemas e também para nos dar novas oportunidades, novas possibilidades de ganhar dinheiro nesse mercado, de arbitrar esse mercado. Então, fora essa questão, né, da proteção dos preços, ele nos dá a possibilidade, então, de nós investidores que não vamos ter contato com o físico, mesmo assim a gente poder ir lá e fazer operações, né, fazer investimentos para ganhar dinheiro com a movimentação dos preços das commodities agrícolas na bolsa. Perfeito? E aí, esse passo que a gente deu atrás aqui para falar de tudo isso, para falar de toda essa questão do surgimento das commodities, por que elas existem e tudo mais, dos contratos, né, da bolsa e tudo mais. Por que a gente fez isso? Para a gente entender que nós, investidores, investidores como fundos de investimentos também, que fazem essas operações lá na bolsa e tudo mais, a gente gera liquidez para esse mercado. Imagine só se apenas os produtores e as indústrias, apenas as empresas e as pessoas
envolvidas com o físico das commodities, imagine se só eles negociassem esses contratos lá na bolsa. Eu tenho certeza que a gente não teria, talvez a gente teria 1% da movimentação, da negociação que a gente tem em bolsa hoje. Então esse mercado seria muito mais frágil, ele seria muito mais fácil de manipular, ele não teria tanta liquidez, então seria muito mais difícil de se proteger, né? Pensando do lado do produtor, por exemplo, da indústria, seria muito mais difícil utilizar esse mercado, utilizar os contratos, utilizar a bolsa para fazer operações de hedge, né? Para fazer operações de proteção de preço. Então nós investidores, mesmo isso aqui eu estou falando mesmo o produtor que opera na bolsa também para ganhar dinheiro, né? Fora as operações de hedge. Então, todas essas pessoas que operam lá, mesmo sem estarem pensando numa operação vinculada ao físico, a gente está gerando liquidez para esse mercado, a gente está fortalecendo esse mercado e dando a possibilidade do produtor, da indústria, dessas empresas se protegerem lá. Então, essa é um grande efeito que a gente causa no mercado e é uma coisa muito positiva, né? Então, saiba que se você está assistindo aqui os conteúdos, está estudando, está pensando em se tornar um investidor de commodities agrícolas na bolsa, saiba da sua importância, né? Para a geração de liquidez nesse mercado, para fortalecer esse mercado e fortalecer, consequentemente, em última instância ali, o mercado físico também. Porque se você dá a possibilidade do produtor se proteger, da indústria se proteger, você está fortalecendo o negócio deles, você está ajudando que eles impeçam que eles tenham grandes prejuízos por conta de preço e tudo mais. Você está fortalecendo essa cadeia de produção, essa cadeia de consumo desses produtos que são tão importantes na economia mundial. Então você é um cara muito importante nesse mercado, certo? E fora isso, mesmo se a gente não tivesse toda essa questão de fortalecimento, de geração de liquidez e tudo mais, mesmo que se fosse apenas uma especulação e tudo mais, a gente ainda teria um ganho para a sociedade, para os indivíduos que estão envolvidos nisso. E eu vou falar mais um pouco sobre isso, mas só antes da gente entrar nesse ponto, eu vou compartilhar a tela aqui. Acho que até não vai precisar, na verdade. Eu vou te falar um fato aqui para você ter uma noção do quanto é importante essa questão da negociação desses contratos de forma para fazer investimento, mesmo sem estar vinculado ao físico. Hoje, se a gente for fazer uma estimativa aí de estoques mundiais de soja, por exemplo, a gente está falando aí de cerca de, 100 milhões de toneladas de soja, alguma coisa desse tipo. E se a gente pegar tudo que é negociado de papel, de soja de papel, ou seja, de contratos de soja nas bolsas, né? A gente está falando de cerca de 30 bilhões de soja no mundo. Então percebe que isso é muito mais que, deve dar umas 70 vezes? Quanto que dá isso? Vamos fazer a continha aqui. Se a gente pegar aqui 30 bilhões, 30 bilhões por 100 milhões de toneladas de estoques. Vamos ver aqui, 100 milhões. Isso a gente está falando de mais de 300 vezes o volume de soja de papel negociado em bolsa, negociado com contratos, 300 vezes maior do que o que a gente tem de estoques finais, né, de estimativa de estoques finais de soja física no mundo. Então percebe que esse mercado é extremamente grande, né? Ele é muito maior do que o mercado físico. E aí a gente está falando de fundos de investimentos, de pessoas físicas, de investidores pessoas físicas, de muita gente posicionada nesses mercados com esses contratos lá nas bolsas, né?
para ganhar dinheiro com a alta, com a baixa, e cada um com a sua opinião. E isso gera toda essa liquidez, né? São 30 bilhões de toneladas de soja em contratos negociados nessas bolsas que estão gerando liquidez para esse mercado. Então, olha só, o tanto que isso é importante, né, para o mercado. E aí, voltando lá naquele ponto que eu estava falando de fora toda essa questão que eu falei aqui, de geração de liquidez, de fortalecimento desse mercado de papel, né, das commodities agrícolas na bolsa, a gente ainda tem uma questão de que para se investir, para se operar commodities agrícolas na bolsa da forma correta, para ganhar dinheiro, mesmo que se fosse apenas um jogo de soma zero ali, apenas um jogo onde as pessoas estão tirando e colocando dinheiro umas nas contas das outras ali, apenas tentando acertar preço, coisa que não é na verdade, né? Como a gente falou aqui bastante já sobre isso nesse episódio. Mesmo se fosse assim, eu ainda questiono se isso não é uma coisa importante. Porque se você tem um mercado que possibilita, pense que nem gerasse todos esses pontos positivos que eu falei, para o mercado físico e tudo mais, por fortalecimento econômico mundial. Mesmo se não tivesse isso, apenas de envolver pessoas em um jogo que não lembrando que não é assim, mas mesmo se fosse, só de envolver pessoas para jogar isso, para terem essas pessoas, para elas jogarem isso, né, para elas buscarem acertar ali a questão dos ganhos, né, ganhar mais do que perder e tudo mais, elas precisam estudar o mercado, estudar a economia. Lembrando que isso aqui que eu estou falando não é bicho de 7 cabeças. Né? Entender o mercado de commodities agrícolas, a gente está falando de oferta e demanda, não tem segredo. Mas, para se fazer isso, é necessário entender esse mercado, é necessário entender um pouco como funciona a economia, como funciona a formação de preços. E isso é extremamente interessante, né? Então, só de você ter pessoas envolvidas em estar entendendo ali como que funciona a economia, como que funciona o mercado de commodities agrícolas e tudo mais, e também estarem se esforçando para ter disciplina nas operações, né, se expor da forma correta, né, saber gerenciar riscos e tudo mais, isso já gera um grande ganho intelectual para quem está envolvido nisso. Então, mais um motivo aqui, né, para você que está aí estudando esse mercado, que está querendo entrar, que está querendo começar a fazer investimentos em commodities agrícolas, usando o seu conhecimento aí, né, já é mais um motivo para você saber que você tem, né, para entrar nisso, porque isso tende a gerar para você um ganho intelectual de entender mais sobre o mundo que te cerca, né, a economia do mercado de commodities e tudo que impacta, né, o mercado de commodities. Então, política monetária, né, toda a movimentação de juros ao redor do mundo, tudo isso impacta os preços das commodities agrícolas, impacta o preço da soja, impacta o preço do milho, da arroba de boi. Então, quando você entra nesse mercado, você passa a estar mais inteirado sobre tudo isso. E você passa a tomar melhores decisões na sua profissão, né, na sua vida. Você passa a saber lidar melhor com o dinheiro, né, a saber tomar melhores decisões em relação às suas finanças pessoais. Então, percebe que a gente tem todo um ganho que é intangível, né, assim, em relação ao desenvolvimento dos investidores. Seria a mesma coisa, quem torce o nariz aí, né, para o mercado de papel, mercado de bolsa, fala que o pessoal só atrapalha, que fica fazendo o preço cair na hora que ele tem que vender e tudo mais. Isso é uma visão simplista da realidade, né? Essa é a verdade.
Mas essas pessoas que estão falando isso, é como se elas estivessem defendendo que a gente tivesse que deixar de jogar xadrez, por exemplo, né? De jogar pôquer, né? Que são jogos que causam, né? Mesmo que eles não gerem nada ali naquele... por exemplo, uma partida de xadrez, ela não vai gerar riqueza, ela não vai gerar, pelo menos não diretamente, né? Mas ela vai gerar um ganho intelectual naqueles dois jogadores que estão ali participando do jogo de xadrez, e eles vão se desenvolver intelectualmente e vão passar a serem pessoas melhores, profissionais melhores, e vão gerar mais riquezas futuramente. Então, perceba que eu não estou falando aqui que o mercado de commodities agrícolas, de bolsa, né, de papel, os contratos, eles não gerem riqueza, né, eles não gerem coisa boa aí para a sociedade, para o mercado, né, não fortaleça o mercado. Pelo contrário, eu passei o começo do vídeo todinho falando isso, né, falando que gera todo esse fortalecimento desse mercado, da economia global e tudo mais. Além disso, você como investidor também tende a ter esse desenvolvimento intelectual, esse desenvolvimento pessoal, profissional, de entender melhor o mercado que você está inserido. Beleza? Achou interessante esse tema de hoje? Foi um tema um pouco menos técnico, né? Foi mais um bate-papo aqui mesmo. Então, se você achou interessante e quer se aprofundar, né? Quer aprender a operar nesse mercado, quer estar participando mais, entra no nosso canal aqui. Tem vários vídeos falando sobre como você pode negociar esses contratos, como é que funciona, as ferramentas e tudo mais. E fica aqui disponível todo esse conteúdo para você, que a gente produz aqui com tanto carinho. Então, se você... e dá trabalho, né? Dá trabalho pensar nos temas. Então, se você quer contribuir com a gente aqui também, dá um like aqui no vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, se você está assistindo aqui pelo YouTube, né? E deixa dúvidas e comentários aqui embaixo, falando sugestões de novos temas também. E se você está assistindo no Instagram ou no Facebook, também curte e compartilha com pessoas que você acha que devem conhecer essas informações aqui, que talvez não tenham essas informações, que talvez podem ajudar elas também. Perfeito? Então, por hoje é só. Um abraço e até mais.